que idosos não deveriam beber cerveja. Ele chegou quieto, com os ombros curvados e os olhos cansados. Tinha 72 anos. Sentava-se devagar, como quem carrega não só o peso do corpo, mas também o da vida. A queixa parecia simples: dores nas pernas, inchaço na barriga, esquecimento frequente. Falava baixo, com aquele jeito de quem já aceitou que a velhice chegou. Mas à medida que eu ouvia sua história, algo não encaixava. Era como se o corpo estivesse pedindo socorro, mas ele não soubesse de onde vinha o fogo. A alimentação não era das piores. Dormia cedo, fazia caminhada de manhã, tomava os remédios certinhos. Mas havia um detalhe que passou quase despercebido no início. Quando perguntei sobre o que ele costumava fazer à noite, ele respondeu com um leve sorriso: "Ah, doutor, eu tomo uma cervejinha todo dia depois do jantar. Uma só para relaxar, né?" Foi aí que a luz acendeu. Aquela cerveja que parecia inofensiva era, na verdade, o estopim silencioso de tudo o que ele estava sentindo. A cerveja, no corpo de um jovem, já exige esforço. No corpo de um idoso, pode ser como uma bomba relógio que explode devagar, mas sempre no lugar mais frágil. Você que me ouve agora, talvez também ache que uma cerveja à noite não faz mal. Talvez até diga que faz parte da vida, que é só para esquecer um pouco os problemas. Mas e se eu te dissesse que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar acelerando o seu envelhecimento, tirando sua energia, inflamando seu corpo por dentro e apagando sua lucidez pouco a pouco? Este vídeo é para você que já passou dos 50, 60 ou 70 anos e sente que alguma coisa não está certa. A barriga incha, o intestino falha, a memória foge e o cansaço nunca vai embora. Neste vídeo, você vai entender por que o corpo do idoso não aguenta a cerveja como antes. E mais do que isso, vai descobrir o que ela pode estar fazendo com a sua saúde emocional, sua energia, seus ossos, sua mente e até com a sua solidão. E no fim deste vídeo, você vai saber exatamente o que pode fazer para recuperar sua força, sua clareza e sua paz. Mas para isso, você precisa continuar comigo. O que acontece no seu corpo? Depois dos 60 com cada gole, o corpo humano é sábio. Ele avisa, sussurra, reclama, mas poucos escutam. Depois dos 60, esse corpo já viveu muito, enfrentou batalhas, curou feridas, aguentou perdas. É um corpo mais sensível, mais exigente, mais seletivo. E toda vez que o álcool entra, ele sente, mesmo que você não perceba. A cerveja não é apenas uma bebida alcoólica. Ela carrega açúcares, toxinas, substâncias inflamatórias e sobrecarga. Quando você a bebe, o fígado é o primeiro a ser acionado. Mas após os 60, ele já não trabalha com a mesma eficiência. As enzimas que antes conseguiam eliminar o álcool com agilidade, agora demoram mais, acumulam resíduos e exigem mais do sistema. Esse esforço extra provoca um acúmulo silencioso de toxinas. O corpo retém líquidos, a pressão sobe devagar, os rins se desgastam, o intestino desacelera. O álcool, que antes parecia dar prazer, começa a roubar sono, energia, equilíbrio. A pele perde viço, as articulações doem mais, a musculatura enfraquece sem aviso. E não é só isso. O álcool atrapalha a absorção de nutrientes essenciais. Ele interfere na produção de vitamina B, do complexo que protege os nervos e mantém o humor equilibrado. Reduz o magnésio, agrava a osteoporose e torna o corpo mais inflamado. Até mesmo o apetite muda, porque o álcool altera os sinais de saciedade e fome. Você come o que não deveria, no horário errado, do jeito errado. É um desequilíbrio em cadeia. O que era apenas uma cervejinha no fim da tarde vira uma sequência de sintomas que ninguém liga a ela. Cansaço sem explicação, dores que não passam, irritação constante, lapsos de memória, gases, inchaço, noites mal dormidas. Tudo isso pode ser alimentado por aquele gole que parecia inocente. E ainda que não haja exagero na quantidade, a frequência é o veneno. O corpo do idoso não consegue mais metabolizar o álcool como antes.
O que antes era suportável, agora vira sobrecarga. E o que antes passava despercebido, agora aparece em forma de dor, esquecimento e solidão. Como diz a palavra no livro de Eclesiastes, há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Talvez agora seja o tempo de cuidar. Porque o corpo fala, e muitas vezes ele só está pedindo descanso, clareza e paz. O inimigo invisível, cerveja, glúten e inflamação. O que muitos ignoram é que o problema da cerveja vai além do álcool. Ela carrega um ingrediente que passa despercebido, mas pode acender uma fogueira dentro do seu corpo: o glúten. Para quem tem mais de 60 anos, esse composto presente no trigo, na cevada e na própria cerveja pode ser um gatilho de inflamação crônica. E quando ele se junta ao álcool, o estrago é maior. A inflamação é sorrateira. Ela não dói como uma pancada, não sangra como um corte, mas ela corrói por dentro. Afeta as articulações, os nervos, o intestino, os olhos e até o humor. E um corpo inflamado não se cura. Ele vive tentando apagar incêndios o tempo todo, o que deixa o sistema imune esgotado, os hormônios desequilibrados e o cérebro confuso. Quando atendi Dona Elza, uma senhora de 68 anos, ela dizia que tudo nela doía. Era como se o corpo estivesse sendo atacado de todos os lados. Dormia mal, acordava cansada, tinha o intestino preso e dores constantes nas mãos. Por mais que cuidasse da alimentação, havia um hábito que se repetia nas noites de sábado: uma cerveja artesanal que ela mesma escolhia com carinho. Era o momento de relaxar, mas o preço era alto. Bastava aquela dose para que a semana seguinte começasse mais arrastada. A conexão era clara. O glúten presente na cevada da cerveja irritava o intestino dela, gerando gases, estufamento e alteração na absorção de nutrientes. O álcool, por sua vez, debilitava a parede intestinal, abrindo caminho para toxinas escaparem para a corrente sanguínea. Esse ciclo inflamava músculos, articulações e até o cérebro, e é esse processo que acelera o envelhecimento interno. As células inflamadas não se renovam direito, o colágeno se degrada mais rápido, os tecidos ficam frágeis, a imunidade despenca, a glicemia sobe, a pressão oscila. E muitas vezes o diagnóstico vem tarde demais, rotulado como artrite, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, depressão ou apenas envelhecimento natural. Mas a raiz está ali, escondida num copo gelado e rotineiro. Se você quer começar a interromper esse ciclo de dor, inchaço e perda de energia, existe um passo concreto. O guia de receitas para não ficar doente está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele é um mapa prático para desinflamar o corpo com alimentos que curam de dentro para fora. É o mesmo caminho que eu recomendo para meus pacientes que estão decididos a mudar de verdade. Porque cuidar da alimentação não é luxo, é sabedoria. E o corpo agradece quando a gente para de atacá-lo. A falsa alegria, a cerveja. Como companheira da solidão. Há quem diga que a cerveja traz alegria, que aproxima as pessoas, que dá leveza ao fim do dia. Mas depois dos 60, o que ela muitas vezes faz é preencher o silêncio de quem já se acostumou a ficar só. É nesse ponto que a bebida deixa de ser um hábito e passa a ser uma companhia. E isso tem um custo. Lembro de Dona Marina, 73 anos, viúva há quase uma década. Os filhos moram longe, os amigos de infância já não estão mais por perto. Ela dizia que a cervejinha da noite era seu momento preferido do dia. A televisão ligada, o copo na mão e o tempo passando devagar. Mas por trás desse ritual havia um desabafo silencioso. As noites eram frias, a dor na coluna insistente, a mente cada vez mais lenta. Ela não bebia para comemorar, mas para esquecer. A cerveja pode parecer um alívio, mas ela age como um anestésico emocional. Em vez de curar, apenas adia. Adia o choro, o vazio, a conversa que nunca vem.
E nesse adiamento, enfraquece ainda mais o corpo e o espírito, porque o álcool não alimenta afeto, não consola a saudade, não aquece a alma. Ele apenas embriaga a dor. Com o tempo, o organismo se acostuma com essa presença constante. O sono fica mais superficial, os pensamentos mais confusos, o humor mais instável. O que era para ser prazer vira dependência emocional. A cerveja toma o lugar da fé, da conversa, do abraço, da esperança. Como diz a palavra em Provérbios, há caminhos que parecem bons ao homem, mas terminam em tristeza. Nem toda alegria é verdadeira, nem toda rotina é inofensiva. Muitas vezes, é no hábito mais pequeno que mora a raiz do sofrimento mais profundo. E talvez você se reconheça nisso. Talvez conheça alguém que vive assim, em silêncio, se apegando a um copo como se ele fosse tudo o que restou. Mas ainda há tempo. Ainda existe saída. E ela começa quando a gente decide não aceitar mais uma falsa alegria no lugar da verdadeira presença. Porque o que cura mesmo não vem de uma garrafa. Vem da conexão com a vida, com os outros e com aquilo que nos faz sentir vivos de verdade. O cérebro não aguenta cerveja, memória e degeneração. É comum ouvir que o esquecimento vem com a idade, mas o que pouca gente sabe é que muitas vezes ele é alimentado no fundo do copo. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, interfere diretamente na saúde do cérebro. E quando o cérebro já não é tão jovem, os efeitos são mais profundos e duradouros. A cerveja atrapalha a comunicação entre os neurônios. Ela reduz a capacidade de regeneração das conexões cerebrais e prejudica o equilíbrio dos neurotransmissores. O resultado disso aparece no dia a dia. Dificuldade para lembrar palavras simples. Troca de nomes. Dúvida na hora de pegar um caminho já conhecido. E aos poucos, o que parecia apenas distração começa a se transformar em insegurança. Seu Joaquim, 69 anos, chegou ao consultório dizendo que não confiava mais na própria cabeça. Dizia que esquecia onde deixava as chaves, anotava o que precisava comprar no mercado e, mesmo assim, esquecia de olhar o papel. Quando perguntei sobre sua rotina, ele respondeu com naturalidade que todas as noites tomava uma cerveja para dar uma relaxada antes de dormir. Não havia exagero, mas havia repetição. O álcool, consumido com frequência, mesmo em doses pequenas, afeta áreas do cérebro responsáveis pela memória, pela atenção e pela clareza de pensamento. Ele atrapalha o sono profundo, que é justamente o momento em que o cérebro se organiza e consolida lembranças. Com o tempo, o impacto se acumula. O cérebro perde agilidade, como um computador que trava com arquivos demais. Além disso, o álcool aumenta o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência vascular. Ele enfraquece os vasos sanguíneos cerebrais, prejudica a oxigenação e acelera a morte de células nervosas. A consequência não é só esquecer um nome aqui ou ali. É perder a autonomia, a lucidez, a confiança em si mesmo. A mente do idoso precisa de leveza, mas não de entorpecimento. Precisa de alimento, não de interferência. Precisa de descanso, não de interrupção. E quando a lucidez começa a escorrer pelas bordas da taça, é sinal de que algo precisa mudar. Porque manter a mente clara é manter o seu lugar no mundo, sua história viva e sua liberdade preservada. A cerveja pode parecer pequena, mas no cérebro do idoso ela pode pesar demais. E se você não conseguir parar? O que fazer no lugar da cerveja? Nem todo hábito é mantido por prazer. Às vezes, ele se instala porque parece não haver alternativa. Muita gente sabe que a cerveja faz mal, sente no corpo, percebe nas emoções, mas continua. Não por teimosia, mas por falta de outro caminho. O que entra no lugar do que sempre esteve ali? Foi exatamente essa pergunta que Dona Marlene me fez. Tinha 65 anos, vivia sozinha e tomava uma lata de cerveja toda noite há mais de 15 anos. Ela dizia que não era pelo gosto, mas pela sensação de companhia.
Quando o copo estava cheio, a casa parecia menos vazia. Quando o gole descia, o silêncio parecia menos cruel. O medo dela não era largar a bebida, era largar o único ritual que restava. Mas há formas de manter o ritual, sem se destruir por dentro. Uma das alternativas mais eficazes que tenho recomendado é o chá noturno. Não aquele chá sem graça de farmácia, mas infusões preparadas com propósito, com aroma, cor e efeito. O chá de mulungu com canela, por exemplo, relaxa, acalma o coração, aquece o peito. O de maracujá com cúrcuma ajuda no sono, combate a inflamação e traz conforto. Há ainda opções com camomila, capim-cidreira, folhas de laranjeira. São combinações naturais, sem efeito colateral, que ajudam o corpo a desacelerar e a alma a se sentir cuidada. Outro recurso poderoso é a rotina do chá em família. Preparar, servir, sentar juntos, conversar, lembrar histórias antigas, ouvir. Esse simples gesto tem curado mais solidões do que qualquer remédio, porque no fundo, o que se busca não é a bebida, é a presença. E isso pode ser construído, mesmo na idade madura. Se o corpo está inflamado, cansado, instável, ele precisa de resgate. E o caminho começa pela alimentação. Por isso, se você sente que precisa de um norte, um plano simples e seguro para reorganizar sua rotina alimentar, clique no link que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. O Guia de Receitas para Não Ficar Doente é um passo direto para quem quer desinflamar o corpo e renovar a saúde sem fórmulas difíceis. É o mesmo material que entrego para meus pacientes que já não podiam mais errar. Parar a cerveja não precisa ser um sacrifício. Pode ser, na verdade, um retorno. Um retorno à lucidez, ao descanso de verdade, ao sabor daquilo que não causa culpa depois. O que preenche, cura. O que intoxica, rouba. A escolha ainda está nas suas mãos. O último brinde, seu corpo. Merece paz, não pressão. Chega um momento em que o corpo pede sossego. Não é cansaço qualquer, é um chamado mais profundo. As dores aparecem onde antes havia força. O sono vem, mas não descansa. O apetite muda, a disposição some, e a mente parece não acompanhar mais o ritmo do mundo. Para muitos, isso é envelhecer. Mas a verdade é que, em muitos casos, isso é só o reflexo do que foi acumulado ao longo dos anos. A cerveja, tão presente nas celebrações, nos encontros e nas despedidas, pode parecer parte da vida. Mas para o corpo maduro, ela deixa de ser festa e vira fardo. Cada gole exige do fígado, afeta o cérebro, irrita o intestino, atrapalha o sono, altera o humor. E tudo isso, junto, pesa. Seu Arlindo me contou que não imaginava que o cansaço dele tinha nome. Ele dizia que só estava velho, que não podia mais esperar muito do corpo. Mas quando tirou a cerveja do dia a dia, as mãos pararam de formigar, a barriga desinchou e a cabeça ficou mais leve. Ele não rejuvenesceu, mas voltou a se sentir vivo. A diferença estava no que ele deixou de colocar para dentro. Porque o corpo não quer milagres. Ele quer alívio, quer ser respeitado, ouvido, protegido. E às vezes, isso começa com um simples não. Não ao que intoxica, não ao que anestesia, não ao que adia. E um sim ao que traz de volta a lucidez, a disposição, a alegria real. A sabedoria está em perceber o que está custando mais do que entrega. A cerveja pode dar uma falsa sensação de relaxamento, mas depois cobra em dores, esquecimentos e arrependimentos silenciosos. Não vale, não compensa, não cura. Como diria o filósofo Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Ainda dá tempo. Tempo de mudar, de cuidar, de viver com mais presença. Ainda dá tempo de fazer o último brinde, não com um copo de cerveja, mas com a escolha consciente de respeitar a própria história. E se você sente que esse é o momento de cuidar de verdade, comece pelo que alimenta.
O guia de receitas para não ficar doente está logo aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para quem não quer mais perder tempo adoecendo devagar. Seu corpo merece paz. E isso começa com o que você decide não aceitar mais.